E estamos voltando agora com a audiência que estava na TV a cabo, estava no satélite, se junta agora à audiência que estava no YouTube. E eu queria convidar também para entrar nessa conversa com a gente o professor Pablo Hortelado. O Hortelado, ele é professor do curso de Política Pública da Universidade de São Paulo e um dos coordenadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital. Pablo, bom dia, obrigado por ter atendido aqui o All News. Bom dia, Léo. E a ideia, gente, até chamou o Pablo exatamente para este momento, por conta de uma matéria, né, que é manchete agora no portal do UOL, se puderem colocar. Aqui, juristas apontam elo fraco entre plano golpista e 8 de janeiro, feito pela Procuradoria-Geral da República, né? O que é apontado, né, a matéria da Folha apontou, uma coluna que o Pablo fez no jornal O Globo também hoje aponta isso, entre outros que estão destacando, é que há um descompasso entre aquilo que foi apurado, né, pelas investigações da Polícia Federal que duraram mais de um ano, né, sobre o processo golpista que ocorreu no Brasil entre o final de 2022 e o início de 2023, com foco principalmente no 8 de janeiro, e aquela denúncia que foi apresentada à PGR, né? Então há um descompasso. Você tem muito material mostrando uma conexão e uma origem golpista e uma conexão na estrutura golpista do 8 de janeiro, né? Outros elementos, financiador, mensagens, tem muita coisa e isso acabou não sendo utilizado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na estruturação da sua denúncia, o que acaba reduzindo a força da relação entre o 8 de janeiro e o resto do processo golpista. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Pablo, para começar. Na sua própria coluna você elenca que temos farto material que poderia ter sido utilizado. Eu queria que você falasse um pouco desse material e um pouco dessa percepção de que isso acabou não constando, no final das contas, nesta denúncia. Então, Léo, eu acho que a minha reflexão é um pouco tentar compartilhar aí com o leitor e agora com o espectador o que teria feito, o que teria movido o PGR e antes dela a Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela fez aquele relatório que instruiu a PGR, né? E nesses documentos, o 8 de janeiro, que é um elemento muito importante por dois motivos, está muito mal caracterizado. Ele não, ele está caracterizado, está minimamente caracterizado, mas há muitos outros elementos que não estão presentes ali, né? Por que que ele é importante? É por dois motivos. O primeiro é jurídico, né? O 8 de janeiro, a PGR apresentou uma denúncia na qual todos aqueles planos golpistas, então a gente está falando do Copa 2022, o Plano Luneta, o punhal verde e amarelo e as minutas de golpe, né, com as suas várias versões, todos eles fazem parte de uma orquestração só, né, que vai se desenvolvendo em etapas, em momentos. E o 8 de janeiro, ele é uma espécie de ápice daquele processo de planejamento e coordenação. E esse ápice, ele está mal caracterizado, ele podia estar muito melhor caracterizado. E o segundo elemento é de ordem política. O 8 de janeiro, de toda a trama golpista, ele é o elemento mais disputado na vida política, né? A opinião pública está bem dividida a respeito dele. Não que ele existiu e que ele merece ser condenado, mas que ele tinha um caráter golpista, né? Tem esse debate dos bolsonaristas alegando que aquilo foi só um protesto que saiu do controle, né? E os críticos dizendo que não, que ali faz parte de uma tentativa de golpe. Por esses motivos, me chamou muita atenção que vários elementos não estão ali, ou estão muito pouco. Na verdade, o elemento que está melhor caracterizado a intenção golpista é uma nota de rodapé, lá na página 262, se não me engano, onde eles citam um relatório da inteligência da polícia do DF, né, que daí sim ela apresenta todo o quadro. Mas isso é uma nota de rodapé, isso não está assim no corpo da denúncia, né? Então, tudo que a gente aprendeu sobre a convocação para a festa de Selma, ou seja, isso foi convocado no Brasil inteiro. Esse protesto não foi pessoas que estavam acampadas em frente ao QG em Brasília que resolveram caminhar e a coisa saiu de controle. Não. Foi feita uma convocação especificamente para aquele dia, né? Essa convocação estava falando de tomar o poder pelo povo, estava falando de ficar ali até os militares chegarem,
não é? As pessoas, essa convocação, ela incluiu aluguel de centenas de ônibus, então teve convocação, teve gente pagando esses ônibus. A Polícia Federal fez uma operação na qual ela pegou, prendeu, apreendeu materiais. Onde estão os materiais sobre as pessoas que coordenaram essa ação? Uma vez que chegou lá, esse evento da tomada de Brasília, ele foi acompanhado de várias outras coisas. Por exemplo, foi convocado o bloqueio de acesso às refinarias de petróleo. Na véspera, uma das refinarias em São José dos Campos estava bloqueada. Não foi bem sucedido, mas isso não importa, porque é uma tentativa de sufocar o país bloqueando o fornecimento de combustível. Houve bloqueios de rodovias. A gente houve 16 tentativas de derrubar torres de energia. 3 delas foram bem-sucedidas em Rondônia, Roraima, São Paulo, Paraná. Então, houve uma preparação para uma convocação de greve geral no dia 9 de janeiro. Então, não foi um protesto que saiu do controle, né? Houve planejamento, chamaram gente, falou, não traz criança, não traz mulher, nós vamos tomar o poder, não vamos ficar lá por tempo indeterminado, nós vamos bloquear a refinaria de petróleo, nós vamos bloquear as principais vias do país, nós vamos derrubar a energia para causar caos social, nós vamos decretar uma greve geral, né, puxado pelo agro, pelos caminhoneiros. Então, cadê esses elementos na denúncia, né? Isso me chamou muita atenção. Eu não sei se faz parte de alguma estratégia jurídica que eu não consigo enxergar, se foi um trabalho que foi feito de maneira apressada, não sei muito explicar essa defasagem entre esses elementos que a gente conhece por meio da imprensa e aquela denúncia que está, no meu entender, muito pouco caracterizada. Pichanelli, como é que você vê essa situação do 8 de janeiro na denúncia encaminhada pelo PGR? Bom, pois é, eu acho que tem todos esses elementos que o professor Otelado está falando, que eles poderiam estar na denúncia, isso para você colocar o A até o B, até o C, até o Q. O que a gente viu é que desde o fim das eleições, o Bolsonaro se encastela, né? A gente não viu o Bolsonaro nesse período, e no 8 de janeiro aconteceu o que aconteceu. Ele era o principal beneficiário disso. Se ele tivesse falado uma palavra, fosse pessoal, se ele tivesse passado a faixa, se ele tivesse reconhecido que ele perdeu as eleições, nada disso teria acontecido. Então, talvez o PGR foi muito pressionado para entregar logo essa denúncia. Né? Eu lembro que era uma pergunta que todo mundo se fazia o tempo todo. E aí, vai sair antes do carnaval? Vai sair agora? Quando vai sair e tudo mais? É possível que alguma coisa tenha sido... pode ser uma estratégia mesmo, como o Otelado falou, mas pode ser alguma coisa também no sentido de um certo relapso. Olha, o Bolsonaro é óbvio que ele ia ser beneficiado. Ninguém estava ali protestando no 8 de janeiro, invadindo, destruindo o sede dos 3 poderes para beneficiar o Matheus. Era ele o beneficiário direto. Então, talvez uma aposta demais na lógica de como as coisas sucederam e menos nesses pontos menos vou dizer, exóticos ali, das pessoas que entraram ali e quebraram as coisas e tudo mais, mas assim, pensando na logística mesmo, de como o país ia ser travado se o golpe tivesse dado certo. Tinha tudo isso, a Procuradoria tinha realmente tudo isso nas mãos. É realmente muito estranho. Beto, quer comentar? Eu queria pedir vênia aqui ao Pablo e ao Matheus para discordar. E, do meu ponto de vista, como o próprio Pablo falou no final, talvez tenha uma estratégia. Me parece clara qual é a estratégia da Procuradoria e eu acho que foi muito acertada. Conversando com criminalistas, eleitoralistas, e eles colocam um pouco essas questões, eu acho que o Gonê fez uma opção muito clara para manter a robustez da denúncia. Em que sentido? Eu acho, né, que a denúncia foi técnica, sóbria, rigorosa, e ela se baseou basicamente em apenas 2 tipos de elementos. As falas públicas dos envolvidos, então, pronunciamentos do Bolsonaro, seja como candidato, seja como presidente da República, na nefasta reunião com os embaixadores, que inclusive precipitou a inegibilidade dele e do Braga Neto, da chapa. Ele se baseou em declarações públicas nos veículos de comunicação dos envolvidos, ou seja, questões que são fáticas, não há como questionar. O Bolsonaro falou aquilo, inclusive usando a EBC, no pronunciamento do 7 de setembro. Não dá para dizer que ele não disse aquilo. Então a cronologia, a história que o Gonê conta,
se baseia, por um lado, nas falas públicas, nas aspas, como nós poderíamos dizer, dos réus. E uma segunda parte, onde ele vai fundamentar essa denúncia, são as provas coletadas no âmbito das investigações com autorização prévia da Justiça. Ou seja, mensagens de celulares e computadores incautados, mensagens ou minutas e planos que estavam em aparelhos eletrônicos ou nas gavetas dos escritórios e oficinas dessas pessoas. Então, acho que o Gonê, de uma forma estratégica, do ponto de vista do direito penal e, sobretudo, do processo penal, porque eu acho que esse aqui é o ponto. A materialidade é tamanha e os indícios de autoria são tão evidentes, né, como o próprio Cote falava outro dia no UOL, né, a denúncia tem excesso de provas. Eu acredito que o Gonê fez a opção por se basear de uma forma mais conservadora só em elementos absolutamente irrefutáveis, para não dar margem para a estratégia de defesa tentar, no âmbito do processo criminal, das estratégias e táticas de processo criminal, tentar desacreditar eventuais provas que pudessem ter sido colhidas sem a devida cadeia de custódia. Então, uma prova falando da festa da Selma, como o Pablo citou. Se ela não foi colhida no âmbito de uma investigação, ela pode ser questionada. A própria delação do Mauro Cid, para evitar que a defesa diga que a denúncia está baseada nela. Se ela vier a ser desestimada mais adiante, a denúncia não perder a força, a delação do Mauro Cid mal aparece na denúncia, quase como nota de rodapé. Então, eu acho que foi uma estratégia jurídica da Procuradoria, que foi a mesma estratégia, me parece, por exemplo, para separar quais os réus ela ia centrar. Onde está o Valdemar Costa Neto? Me parece uma estratégia de tirar políticos dessa primeira denúncia para não gerar uma divergência com o mundo político que pudesse querer questionar politicamente a denúncia. Pablo, você quer arrematar o assunto assim? Até porque como a gente chamou você para tratar desse assunto, a gente vai seguir com o jornal. A gente quer saber se você quer complementar alguma coisa? É basicamente isso, me chama a atenção. Eu acho que a PGR ela pode ter fatiado, pode ser que essa organização do 8 de janeiro vai vir uma outra denúncia e eles não quiseram adiantar por algum tipo de estratégia que está me escapando. Eu acho que pode ter sido também o fato da ligação desses coordenadores do 8 de janeiro com o Bolsonaro, ela está em algum passo aí da investigação que, se apresentar agora, vai comprometer o processo. Eu não sei dizer, só sei dizer que me chama atenção, e me chama atenção porque essa vulnerabilidade, essa má caracterização, a minha impressão como leitor é que se eu tivesse lendo só aquilo, não soubesse tudo o que aconteceu, todo o contexto, não sei se eu ficaria convencido daquela denúncia. Não foi só eu, né? Como você chamou a atenção aí na matéria, várias pessoas estão chamando atenção, isso é uma vulnerabilidade, porque o 8 de janeiro ele é muito importante, né? O 8 de janeiro é o ápice daquele processo golpista e é o que dá violência, né? Porque é uma das caracterizações lá do golpe de Estado por meio de força, né? E aquele é o ato de força, então se torna muito mais forte se houver conexão entre aquelas etapas anteriores e o 8 de janeiro, né? Mas eu acho que tudo isso é um pouco de especulação, vamos esperar para ver o que acontece, o que vai surgir mais para frente. Apesar de tudo isso, queria ressaltar aqui que todo aquele elemento do meio, da minuta do golpe, das várias etapas da minuta e aqueles planos que giravam em torno da minuta do golpe, Copa 2022, o punhal verde e amarelo, tudo aquilo está super bem caracterizado, está tudo muito bem embasado, e eu acho que isso já é elemento suficiente para uma condenação. Óbvio que com 8 de janeiro essa condenação vai ser maior, porque vai dar mais materialidade, vai dar violência. Tem um ponto também, até para levantar, acho que interessante, que em cima de tudo que vocês também falaram, do Pablo, do Puccinelli, do Beto, tem também uma possibilidade, e como o Pablo bem colocou, estamos no campo da especulação, porque não estamos dentro da cabeça do Gonê neste momento, né? Mas também tem essa possibilidade porque o campo bolsonarista ele fica tentando reduzir todo o processo golpista ao 8 de janeiro.
né? Ele fica o tempo inteiro tentando reduzir o golpismo ao 8 de janeiro, falando de senhorinhas e senhorinhos com Bíblia na mão que foram para a Praça dos Três Poderes, esquecendo, por exemplo, a dona Fátima de Tubarão, né, que foi para lá, né, tipo, condenada em tráfico de drogas, inclusive, falar pro quebra-quebra, né? E apesar de ser o que o Bolsonaro chama de senhorinha com Bíblia na mão. Mas o fato é que talvez o processo também venha algo mais para frente, exatamente porque o Gonê tenha focado bastante mostrando que o golpe, o 8 de janeiro foi a cereja do bolo e não a grande concretização, mas como vocês colocaram, há muita prova, há muito elemento, há muita evidência naquele processo que durou até o final de 2022, antes do presidente Jair Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Pablo, muito obrigado pela participação aqui no All News deste sábado, 22 de fevereiro. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Abraço.